dados mais recentes informam aí que esse prejuízo que a cigarrinha chega a causar tá na faixa aí de bilhões, né? Quem tem vontade já tem metade. Uhum. Então, se o aluno ele tem vontade de aprender, se ele quer aprender, é metade do caminho. Então, não se lembrarão de nós, mas se lembrarão das nossas ações e das nossas contribuições para a agricultura, enfim, para a sociedade. Então, por que a gente não pensar em estratégias de avançar e automatizar esse processo? E aí a gente observa que, comparado com população suscetível de laboratório, muitas das ferramentas não chegam ali nos 60%, 50% de controle, né? Então, eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia, um episódio especial porque eu estou aqui com 3 convidados, 4 pessoas, eu nunca gravei um podcast com tanta gente, né, do MIP em Dia, e eu tenho certeza que vai ser super especial. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores desse episódio, que são a Agribela, uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio, principalmente ferramentas biológicas e digitais, e a Biosfera, uma empresa de consultoria que trabalha bastante com extensão rural, principalmente no estado do Paraná, na região de Curitiba, e que atende aí a área de viticultura, né? Uvas, vinhos, coisas maravilhosas. Então, muito obrigada a essas 2 empresas que estão apoiando aqui o nosso episódio. E aí, eu costumo apresentar os nossos participantes, né? Porém, todavia, entretanto, são muitos. Então, vou deixar que eles mesmos se apresentem. Meninos, vou chamá-los assim. Muito obrigada pela presença. Muito bom recebê-los aqui para falar de um tema que a gente tem trabalhado há meses já, né? Sim. Recentemente fizemos o lançamento do nosso projeto. Nosso filho foi parido finalmente. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, então fiquem muito à vontade. E eu peço para que vocês se apresentem rapidamente para o nosso público, de onde veio, tipo Globo Repórter, né? Sim. De onde veio, o que come, o que faz, entendeu? Globo Repórter. Pode ser. Globo pode Repórter. ser. É. Vamos lá, Luan. Começar comigo então. Então, eu sou Lua Aldorize, professor de entomologia na FASU, Faculdade Associados de Uberaba, ali em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Sou biólogo por formação. Então, para quem não sabe, Gabi foi minha veterana. Achei que ele não né? ia falar, isso é Eu importante. achei que ele ia pular. Então, assim, aquele calouro que sofreu na mão da veterana. Então, vos apresento aqui, né? Brincadeiras à parte, mas eu e a Gabi, a gente trabalhou bastante durante a graduação, né? Em alguns momentos em conjunto, outras vezes em laboratórios separados. Mas caminhamos aí, né? Fiz mestrado em Jaboticabal, com o professor Odair Fernandes, doutorado lá também. E depois uma parte para a França, fiz meu doutorado em Cotutela, voltei para o Brasil em 2016 e desde 2017 eu estou ali então na FASU, trabalhando então nessa área de controle biológico, ecologia, manejo integrado de pragas, junto com o professor Diego. E a gente vem desenvolvendo várias atividades aí ao longo do tempo, que eu acredito que uma delas, a mais recente, a gente vai discutir agora. Então, valeu, obrigado aí pelo convite. Imagina. E vamos falar um pouquinho de entomologia, né? Muito bom, melhor assunto. 4 entomologistas, imagina. Você 5 falou- horas de Quanto episódio. tempo você falou que a gente tem de A episódio? gente tem poucos minutos, não são horas, tá bom, meninos? Controle. Não, porque o assunto rende, o assunto é tão bom, né? O assunto sempre rende. Sempre rende. Bom, meu nome é Diego Fraga, né? Eu também sou formado na área da entomologia, vamos falar assim, entomologista. Brinco, eu acho que eu sou entomologista desde criança, né? Se for, tem fotinha minha ali que já entrega ali. dava indícios, mas eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho mestrado e doutorado na área da entomologia agrícola. Meu foco de trabalho sempre foi a linha do manejo integrado de pragas. Trabalhei muito com controle biológico conservativo, controle biológico natural. Fui, durante a pós-graduação, muito para a área da ecologia química, ecologia comportamental, trabalhando ali com voláteis de plantas. E, mais recentemente, a gente tem buscado aí atuar muito próximo ao produtor, então buscando soluções mais aplicadas de manejo. Então, tem trabalhado muito com controle químico, estratégias associadas, posicionamento de produtos, que de alguma forma, tentar trazer essa solução mais aplicada. Também estou na área de docência já há algum tempo, mais de 10 anos, e aí a gente tem muito orgulho dos nossos alunos, egressos que já passaram por aí, e a gente tenta contribuir com essa formação deles, né? Muito bom, importantíssimo, né? Sim, sim. Muito bom. Obrigada, Diego. Pois bem, meu nome é João Rafael, eu sou também de formação engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa.
Sou mestre em produção vegetal, fitotecnia, ainda pela UFV. E doutor em entomologia agrícola também pela Unesp de Jaboticabal. Assim como o Luan, também pelo mesmo orientador, professor Dair Fernandes. Hoje eu faço parte do Centro de Pesquisa e Fitossanidade, como pesquisador associado, e, ao mesmo tempo, tentando fundar uma startup voltada para soluções digitais, que é uma continuação do que eu fiz meu doutorado, na qual eu defendi recentemente. Parabéns aí. Muito bom, Doutor recém É, saído do forno. Recém-fresco. Igual a gente, tá igual a gente. Igual a gente. Não tão sai muito fresco. Uma diferencinha pouca aí, As de experiência são de vida. detalhes. Já Detalhes. azedou, gente. Vamos mudar de assunto. Gente, bom, então, o meu objetivo, na verdade, né, com trazê-los aqui, convidá-los para a gente participar de um episódio juntos, é nós falarmos sobre a Rede Sentinela, que foi um projeto recém-lançado, né, mês passado, em janeiro, e que tem como foco, de uma forma bem superficial, né, monitorar a cigarrinha do milho. Sim. Estamos começando agora, fevereiro, é um mês onde a gente observa um aumento da cultura, começando segunda safra, a gente tem aí 80% praticamente dessas áreas de milho acontecem, né, na segunda safra, enfim, Safrinha. e na famosa safrinha, né? Então, não vou ficar direcionando perguntas, mas de uma forma objetiva. Qual é o tamanho do problema hoje que a gente tem em relação à cigarrinha do milho? Sintam-se à vontade, briguem pelo microfone. Pode falar, Diego. A Ó, gente sabe que... A gente não direciona, mas a gente já deixa bem tendencioso. É justamente porque, bom, falar de cigarrinho é um assunto que eu gosto bastante, justamente porque é um desafio que a gente, estando ali no conjunto com o produtor, observa que é uma realidade que de norte a sul hoje a gente encara. Dados mais recentes informam aí que esse prejuízo que a cigarrinha chega a causar tá na faixa aí de bilhões, né, de dólares anualmente, com perdas de produtividade passando de mais de 20% ao ano. Então, isso preocupa bastante a gente, principalmente porque as estratégias que a gente tem de controle muitas vezes não são as mais eficazes. Não necessariamente, talvez, pela própria tecnologia, mas por todos os fatores que estão envolvidos com a tecnologia, né? Que muitas vezes tem isso, o produto não funciona. Mas, na verdade, o que vem junto com o produto, né? A tecnologia de aplicação, as características do produto, as próprias características do alvo a ser controlado, que acabam influenciando. Isso também aparece agora nos dados, de quase um aumento de 20%, né? Nos investimentos, vamos colocar assim, não falar de custo, mas os investimentos de manejo fitossanitário exclusivos para a cigarrinha. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, esse impacto no custo de produção, a gente enxerga ele sendo escorrido lá no final da ponta, quando a gente analisa outros preços, quando a gente vai na gôndola do mercado. E que acaba afetando diretamente, né, a todo mundo de uma maneira direta ou indireta. Então, é muito grande. Nesse ponto, eu diria que está mais envolvido diretamente com a bioecologia do inseto em si do que a falha de produtos. É claro que com a repetição de produtos está acontecendo a evolução, né, da resistência, mas pelo hábito do inseto em si de permanecer dentro do cartucho e pela alta capacidade de dispersão e esse manejo, né, segmentado das propriedades. Então, os insetos têm essa capacidade de dispersão alta. Se é efetuado o controle localmente, ele se dispersa para as áreas vizinhas e dentro até de poucos dias, ou até mesmo horas, ele retorna para a mesma área de origem. Exato. Eu falo sempre que a gente tem 2 exemplos muito claros dessa questão de insetos que vão de uma área para outra facilmente, né? Que é a cigarrinha no milho e mosca branca na soja. Pois é. Então, você faz o controle ali, a aplicação, você tem muitas vezes uma efetividade muito interessante do produto, mas acaba que tem a migração de outras áreas e a gente já azeda o doce, né? E nesse aspecto, até talvez o Luan trabalhe um pouco mais nessa área. Qual que é a importância de nós olharmos para o todo? É uma coisa interessante quando a gente para analisar a ecologia de paisagem como um todo, né? Durante o doutorado, consegui trabalhar um pouco com isso daí, então a gente vê que, apesar da gente analisar, quando a gente vai lá no campo e analisa pontualmente o que acontece naquele
1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, um talhão ali, a gente percebe que por conta dessa dispersão do inseto, a vegetação que está ali no entorno, ela vai influenciar diretamente na chegada desse inseto. Então, se a gente para pensar em um terreno, numa montanha, em um rio, aquilo são barreiras geográficas que podem limitar ou oportunizar com que o inseto ele vá ali dispersar. Então a gente tem que entender que essa adaptabilidade do inseto não está somente envolvida com as questões genéticas do próprio indivíduo, mas a gente tem que pensar na população como um todo. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é o seguinte, insetos, eles estão aqui no planeta Terra, né, desde a época dos dinossauros. Milhões de Primeira aula de entomologia, milhões de anos. Se eles conseguiram sobreviver todo esse tempo, você acha que nós vamos conseguir matar todos os insetos? Jamais. Exato. Nem Listerine mata 100% dos germes, né? É 99,9%. Então, nós também podemos chegar em algo muito próximo disso, mas eliminar não. Então, isso favorece muito essa persistência do inseto no campo, né? Sim. Bom, eu acho que a gente chegou num ponto aqui, trazendo o tamanho da problemática, a importância de olhar para o todo, no que de fato faz com que a Rede Sentinela seja algo muito representativo. Sim, né? O coração, né, do movimento em si. Né? Exatamente, o coração do movimento. Gostei, filosófico, forte. Buscou lá no fundo. Então, é o coração realmente do movimento, essa questão da abrangência, do monitoramento em diferentes regiões. Hoje a gente tem, né, o monitoramento da rede em Minas Gerais e no estado de São Paulo. E, bom, nós 4 somos os idealizadores, digamos assim, do projeto. Então, fiquem à vontade também, quem pode explicar de uma forma mais direta o que é. Eu vou só fazer uma contextualizaçãozinha aqui, porque eu acho que é válido, é pertinente, porque que isso fique registrado. A rede existe, Gabi, porque nas coincidências, acho que da vida, puder falar o seguinte, acredita em coincidências, né? Essa conversa que ocorreu aí, nesse estacionamento entre você e o Luan, que foi extremamente frutífera, Verdade. né? A gente, de novo, né? A cigarrinha faz parte da rotina da gente há alguns anos já, era algo que eu sempre ansiei, não é novidade discutir que monitoramento é chave, para todas as pragas, e para cigarrinha a gente já discutia isso também há um tempo, mas de que forma que a gente talvez faltava, né, esse último chute, para falar assim, não, vamos marcar o gol, né, vamos botar isso para acontecer. E aí quando o Luan falou pra mim, falou, olha, tive com a Gabi, nós pensamos nessa ideia, eu acho que você vai gostar muito disso aqui, vamos conversar. Então, acho que daquele dia que nós tivemos aquela primeira conversa até o lançamento que ocorreu agora mês passado, acho que foram momentos de preparação, até eu usei esse exemplo na nossa fala aquele dia, de preparação do prato que vai sair no restaurante. Então você tá ali, você quer entregar o melhor prato, você quer entregar o melhor resultado para que as pessoas consigam aproveitar aquilo da melhor forma, e aí a gente trabalhou bem. Então, hoje a rede ela está localizada em alguns municípios, né? Inicialmente nós estamos com 4 municípios ativos, fazendo coleta quinzenal dessa cigarrinha em áreas próximas da cultura do milho, e aí essas coletas, né, geram informação. Exato. O que a gente faz com informação, né? E isso que é o nosso objetivo, é transformar isso em inteligência, transformar isso em tomada de decisão. A gente discutiu, o João falou bem da cigarrinha, não vê cerca, né, João? Não vê cerca, não vê talhão, e principalmente a gente tem que pensar o que nós estamos gerando, para quem nós estamos gerando esse tipo de dado, com certeza. Que é o mais interessante de tudo isso. Então, produtores, técnicos que venham participar desse grande projeto, para quê? Para auxiliar, antecipar o problema, se planejar com certa antecedência, né, e executar a tomada de decisão de forma mais assertiva possível. Perfeito. Sim, exato. E cabe também trazer o seguinte ponto, né? Estamos aqui conversando, falando sobre a rede, mas tem muitas mãos envolvidas nesse trabalho. Sim, então, você comentou, as armadilhas hoje estão em 4 municípios ativos, são eles Uberaba, Uberlândia,
Conquista e Barretos. Inclusive, Barretos, até brinquei, né? Barretos não é mais só conhecido pela Festa do Peão, pelo brilhante trabalho que faz com o Hospital do Amor, mas também por ser, dentre esses, né, 4, o município que tem a maior quantidade de cigarrinhas monitoradas até o momento. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a participação super ativa e importante, tanto dos alunos, né, da FASU, do grupo do GPEA, pessoal da Juliagro também, o time de entomologia que está auxiliando muito. Depois a gente vai falar um pouquinho do trabalho do João, que é um pouquinho mais isolado, né, João? Rebuscado, Sofisticado. Não, Ele tá mas sozinho. o trabalho mais árduo é desse pessoal que tá na linha de frente, que faz a coisa acontecer, que precisa dos braços e das pernas. São soldados da linha de frente que nos auxilia a gerar esses dados, Exato. chegar com qualidade lá no produtor no final. Sim, e é muito importante, e aí falando diretamente do trabalho de vocês como professores, né, e desse grupo, porque a gente acaba preparando o aluno para uma situação que ele vai enfrentar quando for formado, enfim, quando estiver no mercado de trabalho. Então, eu gostaria até que vocês trouxessem o papel da academia, né, o papel, falando de vocês como docentes, neste tipo de projeto. Quem colhe o fruto, vamos dizer assim, não é só o produtor, é a sociedade, obviamente, mas diretamente o produtor. Como é que esse aluno está sendo preparado para isso, né? Exato. O GPEA, né, para quem não conhece, é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Entomologia Aplicada. Então, quem quiser, segue lá também, gpea.fazu. É um grupo que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, dividir a cadeira, né, de coordenação junto com o Diego. A gente faz um trabalho literalmente ali, muito minucioso, é o trabalho de formiguinha. Porque hoje a gente vê ali grandes nomes sendo formados em cursos de mestrado, de doutorado, universidades federais, estaduais, que têm um grande impacto nacional e internacional. Mas são poucos as instituições que realmente têm um investimento pesado ali, uma dedicação para os alunos da graduação. Sim. E isso é uma coisa que eu e o Diego colocamos como uma missão nossa, que é preparar o aluno que está na graduação, aquele aluno que chega no primeiro, segundo período, que às vezes está fazendo curso de agronomia, está fazendo algum outro curso correlato, mas ele também não tem certeza do que ele escolheu. O menino tem 17 anos, ele está ali decidindo um futuro para ele. Sabe nem para que lado é o norte. Exato. Ainda, né? Então, essa preparação, além da gente ter esse cuidado técnico, mas ele também é um desenvolvimento pessoal. Né? Então ali é onde que ele vai entender sobre ética, compromisso, né? Como ele vai conseguir trabalhar da melhor forma. E a gente enxerga Diga-se de passagem, desculpa te interromper, Lon, Claro. acho que esse é um trabalho que talvez sobreponha a importância do trabalho técnico. Porque o trabalho técnico, você lê um livro, hoje a gente tem inteligência artificial, tem as redes aí que você procura o que é tal coisa, vai te dar em detalhes. Agora, aprender a ser gente, né? Vamos dizer assim. Então, esse grupo é muito importante. Eu tenho uma por isso. frase na minha vida e eu sigo muito isso, que é: quem tem vontade já tem metade. Então, se o aluno ele tem vontade de aprender, se ele quer aprender, é metade do caminho. Nós dois somos ferramentas para o aluno chegar onde ele deseja. Então, se ele se forma e ele quer fazer um mestrado ou um doutorado, ele tem a opção. Não, eu quero ir para uma área comercial, eu quero trabalhar com uma empresa, ele também tem essa condição. Então, os alunos, junto com a Rede Sentinela, ele tem essa oportunidade de conhecer realmente quais são as dores que ele tem lá no campo, como que ele consegue pensar em estratégias, porque o aluno também tem que trazer soluções porque ele está enxergando. Então, a gente tenta ali dentro do grupo estimular o aluno a pensar fora da caixinha, que hoje a gente vê que é um diferencial, né, Diego? Não sei como que você também enxerga esse ponto, né? Se quiser complementar aí pra gente. Eu entendo que o papel hoje do docente ele tem mudado muito, tá? Somente com a realidade que a gente vive hoje, com o perfil do jovem que está chegando hoje no ensino superior, é muito da troca. Como você disse muito bem, Gabi, a informação está aí. A informação está disponível para todo mundo. Fácil acesso. Muito fácil acesso. Fácil acesso. Uma perguntinha ali, você não precisa, né, de gastar 10 segundos e ele vai te dar uma resposta bem... correta, talvez não. Completa, elaborada, com Mas vai te dar uma certeza. resposta. E vai te dar uma resposta. Mas o Luan falou muito bem. Eu entendo que hoje o trabalho que nós fazemos é muito mais de oportunizar para o aluno essa vivência, nessa realidade, e aproveita aquele que quer.
Exato. Falo isso muito com o Luan. Acho que eu, enquanto egresso da própria FASU, sempre sentia a necessidade, a carência de ter algo dentro da entomologia, que era algo uma área que eu sempre identifiquei, que não existia isso ali dentro na época, né? Então, quando eu tive a oportunidade de retornar, falei assim, essa foi a realidade que eu vou mudar. Foi assim que o grupo nasceu, né? Então, hoje a gente tem vocês tiveram a oportunidade de vivenciar também lá no dia do evento, um grupo robusto de alunos que entende o papel dele ali, sabe qual a função que ele deve executar, sabe a importância daquilo que ele está fazendo e encara as oportunidades como sendo um momento de aprendizado. E para nós tudo bem também se ele falar, não, isso eu não quero. Isso aqui para mim não faz muito sentido. E tanto que acaba se tornando até uma brincadeira nossa interna, né? Quando a gente vai para eventos, congressos, a gente tem o nosso momento sempre de estar todo mundo junto e refletindo. Assim, às vezes nem sei se entomologia é o meu lugar, mas eu gosto tanto do que eu construo aqui que eu prefiro ficar. E é isso, para mim, já na formação humana, já vale demais. Com certeza. É o alinhamento de expectativas, né? Dos Sim. valores da própria pessoa com o do grupo, né? Sim. A comunidade no geral. Sim. Exato. Pensar no mesmo caminho ali, né? O mesmo na mesma objetivo. linha. E, gente, toda habilidade, ela pode ser aproveitada para outra coisa. Sim, Não é? sem Quantas dúvidas. coisas dessa vida que a gente já não teve que... E isso eu falo isso muito para essa geração também, porque eles são muito assim, né? Tem muito medo da falha. Não vou falar que eles... o medo do erro é o principal gargalo que eles têm. Nossa, Né? Então, medo de falhar, medo de errar. Então, gente, se você aprendeu a fazer uma determinada ação, pode ter certeza que esse mesmo raciocínio você vai aplicar para outras coisas na sua vida. Perfeito. Né? Então, não é, a entomologia é o modelo. Isso. Né? O restante caminho, você com vai certeza. aproveitar. E digamos nós aqui, né? Olha só, pois onde é, pois é. chegamos por conta da entomologia. O Sim, João não comentou, mas recentemente, pode falar isso aqui? Pode. Em público, assim? Pode. Não são milhões de pessoas que assistem o podcast ainda, mas vai chegar lá. Mas o João é um dos aprovados, né, no último concurso da Embrapa. E então, assim, são várias conquistas. Palmas, vamos bater palmas pra ele. Nossa, muito agraciado por essa oportunidade. E eu espero no futuro que eu seja capaz de retornar, né, tanto para a agricultura brasileira, o que, né, foi investido em mim ao longo da minha formação, desde o início do meu primeiro semestre, não no primeiro semestre, mas quando eu ingressei no segundo semestre, fazendo um estágio em entomologia aplicada. Muito bom. Ai, que Ai, bom. que lindo. É emocionante, né? Emocionante. Pode ter certeza que a gente vai cobrar de você, assim, no sentido... Vamos fazer uma parceria. Já começaram, né? Aqui. Agora já tá registrado. aí, Registrado né, aqui em público. vídeo ainda. Muito bom, mas é isso mesmo, né? Eu sempre faço. Inclusive, quando eu vim, eu estou em Uberlândia, vai fazer um ano agora em maio. E o primeiro congresso que eu participei de entomologia foi em Uberlândia, Olha só. 2008. O mesmo que eu Olha. participei, o primeiro meu da minha vida Olha também. isso, já 2008. daqui a pouco faz 20 anos. Não vão... Meu Deus, né? Então, Eu assim... não fui nesse, fazia 6 meses só que eu tava na Ah, faculdade. baby. Mas é um caminho e de lá pra cá tanta coisa aconteceu, né? E hoje a gente se coloca no lugar de pessoas que estiveram pra gente. A gente foi, teve a Laila, Jael, vocês com outros A professores, Nina, a Nina, que, nossa, uma participação enorme na nossa formação. Então, acho que é mais do que nossa obrigação Sim. retribuir, como você disse, né, João? Retribuir isso pra quem tá vindo e, de alguma forma, direcionar esses alunos. Mas né? eu acho que você toca exatamente no ponto. Eu acho que agora você falando, né, vem aquela reflexão. Eu acho que nada mais do que a gente faz, eu acho que o Diego também tem um exemplo dele, mas é porque lá atrás, quando a gente entrou, teve pessoas que estenderam a mão para nós e que falou, eu acredito em você, né, e vamos fazer. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é, eu jamais vou te impedir de fazer alguma coisa. Você tem ideia? Vamos fazer. Tá grande? Ó, eu vou te indicar, falar, olha, tá pesado, tá aqui. Você quer fazer? Quero. Então você vai aprender que talvez não dê certo, mas talvez dê. E isso eu sou muito grato à Laila. A Laila, eu falo isso daí, né, que ela nunca ela me impediu de fazer qualquer coisa. Ah, você quer testar? Tem no laboratório? Não, eu vou comprar. Tô aqui, vai lá e testa. Então, assim, tive grandes exemplos na minha formação. Então, acho que a gente replica, né? A gente replica o que a gente teve, o que a gente aprendeu. E espero que daqui a alguns anos esses meninos façam a mesma coisa pelos próximos, pela entomologia, porque quem ganha no final é a entomologia brasileira, é a entomologia tropical, né? Então, eu acho que são pessoas que vão replicando coisas que receberam ao longo da sua formação. Perfeito. E até comentei isso no dia, né, do lançamento do evento. Como é que chamava seu tataravô?
Como chamava o seu? Né? A gente não se lembra, talvez nem o nome do bisavô, né? E até meio triste pensar nisso, que daqui a alguns anos talvez ninguém se lembre Nós somos do passageiros nosso desse nome, mundo. mas as coisas que a gente faz, e a Rede Sentinela é uma dessas, né? Sim. Que a gente espera que seja e que se perpetue até quando for necessária. Então, não se lembrarão de nós, mas se lembrarão das nossas ações e das nossas contribuições para a agricultura, enfim, para a sociedade. Nosso legado. Nosso legado. pois Isso é. aí. E até fazendo um gancho nisso que você falou, dos dois assuntos, né? Falando da rede, falando dos alunos, que é a melhor oportunidade para o aluno vivenciar um dos maiores desafios que a gente tem no manejo de pragas, que é a identificação do inseto, que é base. Nossa, é. Do que você pegar o aluno e falar assim, ó, tem aqui esse tanto de armadilha, eu preciso que você ache esse e esse inseto aqui. Gente, foram horas e horas e horas, ele tava comentando e todas as vezes, né, achava, traz aqui, vamos ver. Não é, ó, aqui tinha uma, você não viu que tinha uma Olha aqui? só. Então vamos voltar e aqui, esse refinamento, tenho certeza, aquela equipe que estava ali com a gente estava com quase mais de 20 alunos, na verdade, acho que 22, 23 alunos, a grande maioria deles está apto para poder pegar uma armadilha amarela e falar assim, aqui tem cigarrinho. Isso aí. E mais, né, cigarrinho africano ou cigarrinho E o milho interessante é mesmo. porque a gente tá focado na cigarrinha, mas é como a gente tem falado, a gente pode extrapolar isso. O Com modelo é certeza. a cigarrinha, mas eu tenho certeza que fosse qualquer outro inseto, o compromisso, a seriedade, ter a verdade, olha, eu estou vendo, não estou vendo, Sim. é o que a gente falou da formação, né? Ele Com entender Com certeza. da importância que é, porque a partir do momento que você publica aquilo num artigo, aquilo se torna É verdade. responsabilidade, olha. E a né? responsabilidade, você fala, olha, realmente isso acontece, Isso. né? Realmente isso daqui tá acontecendo ali no campo. Com certeza. E aí a gente tem o foco inicial, o Triângulo Mineiro, e aí eu falo que a gente sempre tem grandes centros no Brasil todo, trazendo várias informações, e que muitas das vezes não condiz com a realidade de um todo no Brasil. E a gente trazendo a Rede Sentinela, isso para o Triângulo Mineiro, que é um polo agrícola, né, importantíssimo no cenário nacional, ainda mais dentro do estado de Minas Gerais, isso se torna um marco e que a gente espera aí contribuir muito, não só com produtores, mas com outras empresas, outras instituições de pesquisa e extensão que têm aí o mesmo viés, o mesmo objetivo que nós, né? Com certeza. Sim. Muito bom. Olha, a gente deu uma filosofada agora, fomos assuntos complexos, né? Muito bom. Eu adoro isso. Mas bom. vamos voltar aqui para a cigarrinha em si. E eu gostaria 2 pontos. Primeiro, trazer como é que esse monitoramento é feito em termos técnicos, como é que a gente fez a delimitação, como que as armadilhas são posicionadas. E aí depois, vocês podem explicar, por favor. E depois queria que o João trouxesse a questão da inteligência artificial, visão computacional, tecnologias, né, mais aplicadas para dentro desse monitoramento. Bom, mas falando especificamente sobre a decisão, até para a própria rede, a gente estabeleceu critérios para poder determinar como que seria a instalação dessas armadilhas nesses municípios que você comentou, Gabi. E eu acho que, basicamente, para deixar para o pessoal também entender, tem que ter base técnica e base científica até nessa tomada de decisão. Porque um dado, para ele ser confiável, a frase até que o João usou hoje, né? Garbage in, garbage out, né? Para você ter dados que sejam confiáveis, você precisa primeiramente conhecer todos os processos por trás, né, no nosso caso aqui, da instalação da armadilha. Então a gente estabeleceu que em cada local, em cada ponto, deveria ser uma área próxima, pelo menos 500 metros de uma área de produção de milho, mesmo que a cultura não estivesse instalada, né, o trabalho começou em agosto, a gente estava ali no meio da entre-safra, né, próximo já do início da primeira safra, então as armadilhas deveriam ter esse primeiro critério, elas deveriam estar pelo menos 1,5 metro de altura, e aqui tem um trabalho da Gabi forte aí de entrar em contato com o pessoal e saber como que tem sido trabalhado isso em outras regiões que também tem rede de monitoramento. Aprendendo com os erros dos outros. Exatamente, mas isso é colaboração, né? A gente precisa realmente fazer isso. E aí estabelecemos, nossas armadilhas vão ficar a 1,5 metro de altura. Determinar até e explicar isso para os alunos também, que o pessoal que estava nos ajudando, imagino que o pessoal da Juliagro também, tá, então essa armadilha ela tá a 1,5 metro, mas você tem que sempre que marcar qual que é o lado A e qual que é o lado B. O lado A vai estar sempre virado pro lado de dentro, o lado B sempre do lado de fora. Pra você entender essa movimentação, quem tá entrando, quem tá saindo para dentro
do talhão. talhão, né? Sim. Então, esse cuidado também foi algo que a gente definiu, que nós padronizamos como iria acontecer. Então, hoje a gente tem pelo menos 3 armadilhas por município que estão instaladas. E a armadilha é uma das ferramentas que a gente tem de monitoramento. Você falar na prática, o produtor vai lá, também pode fazer a amostragem visual, né? Busca cigarrinha no meio da planta. Mas para quem aí já andou no meio do milharal para caçar cigarrinha, Nossa você Senhora. tá andando. O Alexandre mostrou uma imagem no mês passado lá no evento de uma faixa adesiva de monitoramento que eu fiquei espantadíssimo com a quantidade de cigarrinha. Aquilo ali eu só tinha visto em gaiola de criação, que você abre a boca e entra, né, gente? Vontade, você respira Você cigarrinho. respira, mas Respira aquela cigarrinho, é verdade. área ali, meu Deus, mas tá o sim ligado, como você falou, né, João, com a capacidade do inseto mesmo reprodutiva, mas o monitoramento, pensando, né, em termos do que a gente entendeu como sendo viável para a rede Sentinela, a armadilha de disparada é o mais eficaz, né? Isso. E são trocadas a cada Isso, 15 aí, dias. Isso. Aí, essa é uma metodologia também que nós estabelecemos. Tem, né, a literatura fala que pode ser de 7 a 15 dias, trabalhamos aí com 15 dias, e o boletim que nós iremos trabalhar é um boletim mensal. Então, dessas 2 coletas no mês, nesses municípios, aí o pessoal vai poder acessar e ter esse parâmetro, né, Perfeito. da região. E, Mas lembrando que o dashboard você pode obter os dados quase em tempo real. Exatamente, é verdade. Muito bom. Depois fala sobre isso, João. Importante, só antes de passar para você, o Diego comentou, né? A gente começou lá no meio da entre-safra. É legal, porque quando a gente olha, já tem até o primeiro boletim disponível, você pode entrar lá, acessar, tá aqui na descrição do episódio, fazu.br. BR/rede-sentinela. Traço, não é pra escrever traço, tá, pessoal? Tracinho. Tracinho, sentinela. Olha eu traço. Mas o que eu queria comentar é que, assim, até o mês de dezembro, o mês que mais teve captura foi quando? Agosto. Que é o meio da entre-safra. Exatamente. Então, pra gente entender essa dinâmica, não dá pra monitorar só quando tem a planta no campo. A gente precisa monitorar ao longo do tempo, né? Então, essas informações são bem interessantes. E levantando esses dados vai permitir a gente entender melhor o que rege essa dinâmica populacional do inseto. Quando a gente começar a construir esse histórico e ter dados mais robustos, absolutos, a gente vai começar a entender melhor esse tipo de comportamento do inseto e aí direcionar estratégias e táticas de controle que vai ser mais eficazes para manejar o inseto. Exato. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que nesse sentido, então, né, quando a gente enxerga, a gente começa a levantar hipóteses, né? Em agosto tinha menos plantas de milho, então ela tinha menos local, por isso capturou mais. Quando tem mais milho plantado, a população se dispersa. Mas qual que é essa movimentação? Para onde que ela vai? Para onde que ela vem, né? Várias hipóteses. Então são hipóteses que a gente começa a levantar e eu como sou um entusiasta, né, da ecologia, estou ansioso para a gente completar esse 1 ano e começar a ver se o comportamento ele se repete ou não, né? Sim. Então, Não, o maior desafio do ecologista é isso, porque você tem lá 1 ano de coleta, beleza, vou fazer o segundo ano. A E repetibilidade. daí seria para dar igual, já Muda seria tudo. para dar resultado igual. Aí chega, dá diferença e fala, vou ter que fazer o 3º ano, né? É sempre assim. É muito complexo quando a gente fala de seres vivos, várias coisas que regem, que complicam, né? O agrossistema é muito complexo Demais. Exato. e acaba Não, e as misturando próprias os efeitos. condições abióticas, né? Esse ano, Sim. no ano que passado, né? Fechou novembro e dezembro, péssimo em questão ao volume de chuvas, que consequentemente afeta, né, a oferta de alimento, que afeta todo o A restante. permanência Se da atrasou praga. a cigarrinha agora, com certeza vai atrasar a cigarrinha. A gente vai ter um deslocamento da curva, Com E né? quando a gente fala dessas condições climáticas, eu costumo brincar muito com os meninos que, assim, virou comum dizer que esse ano está incomum as condições Tá climáticas. tudo diferente todo ano, justamente. Todo ano tem alguma As suas divergências. a diversidade e, olha, esse ano não tá comum. Virou Verdade. comum falar Falar isso. isso. E se a gente É for mesmo. pensar, por exemplo, nos últimos tempos, a ocorrência de ondas de calor, como que isso influencia na própria dinâmica do Com inseto? certeza. A gente não tem nem noção. E agora, Não. através da rede Sentinela, a gente começando a garear, levantar esses dados, a gente pode começar
a entender melhor como que isso pode estar E ó, modificando. o pessoal do comportamento, né? A gente tem aquele artigo que saiu publicado, o pessoal da Exalc, falando sobre questão de pressão atmosférica, que o inseto identifica. Sim. Será que o inseto também consegue identificar ondas de calor e se abrigar? Com Se abrigar, certeza. muda, altera Pensando assim, Com imagina. certeza, com certeza. 350 milhões de anos, meu amigo. É, Ele passou por é muito- gelo, é fogo, é calor, passou por ele tudo. passou por muita coisa. Olha Com só, as certeza. coisas que a gente começa a pensar aqui. Pois é. Filosofando já de novo. Gente, mas eu preciso dizer que eu fico muito orgulhoso desse nosso projeto ter saído. Não tem Muito, como. dá um orgulho muito grande, Dá porque mesmo. é justamente a gente discute todas essas variações, a gente fica ansioso para ver, né? O resultado, né? O que vai efetivamente conseguir gerar de informação. Uhum. E importante, além disso, a gente discutiu isso lá no evento também, bastante pergunta do público que estava lá também, de que forma que a gente pode levar isso Adiante. levar isso adiante e fazer isso chegar diretamente lá no produtor. Com certeza. Então é contar aí, você que está acompanhando a gente também agora, né? Fazer o compartilhamento desse material, acessa lá. Isso. E nós estamos aí, a Gabriela deixa os Na contatos, descrição. né? Para que a gente possa, olha, estamos aqui com essa possibilidade de fazer isso, né? Acho que vocês poderiam ir para esse lado. A gente entende bastante que a rede, ela é viva, orgânica e ela tem que ser construída em conjunto. Com certeza. Com E no certeza. momento nós contamos somente com 4 municípios, mas queremos no futuro ampliar essa rede para ficar uma coisa mais consolidada. E por isso nós estamos também abertos a parcerias, possível parceria, que por favor entre em contato conosco. Isso. O dashboard que foi elaborado tem contatos lá para conversar e possivelmente tratar desses assuntos conosco. Perfeito. E, João, já que você citou o dashboard, qual que é a grande diferença do boletim que está disponível lá no site da Fazul, com o dashboard? Como é que foi construído? Então, o dashboard, no momento, ele é um produto mínimo viável, né, para entender... O famoso MVP, né? Isso, para entender a percepção do público ao acessar a ferramenta, deixar suas críticas, sugestões, possíveis melhorias do produto em si, e para disponibilizar os dados quase em tempo real, né? O boletim vai ser disponibilizado mensalmente, mas a gente sabe que a cigarrinha, menos de 30 dias, né, já multiplicou. Então, dá essa possibilidade dos dados, conforme eles forem sendo gerados, né, através do professor Diego e do Luan, na Fazul, eles sejam atualizados nesse dashboard e todos que têm acesso a esse link, eles possam verificar para aquela região se está tendo problema ou não, e aí orientar direções de manejo. Perfeito. Temos o monitoramento, temos acesso à ferramenta Dash, o boletim, tudo isso está sendo construído. Como é que a gente lida hoje no campo com essa cigarrinha? Quais são as ferramentas de controle efetivo que a gente tem? Hoje o monitoramento da cigarrinha ele está atrelado a algumas frentes, né? Inclusive que também discutimos lá no evento na semana passada, no mês passado, né? Hoje muito começa com a escolha do híbrido que vai ser plantado. Então, existem outros materiais que a gente não comentou aqui até inclusive, né? O problema maior da cigarrinha está nas doenças que ela pode transmitir. Isso. Então, ela tem 2 enfesamentos, né? Que são doenças causadas por molicutes, com enfesamento pálido, enfesamento vermelho, e também uma virose, né? O vírus do raiado fino, o vírus da risca. Essas serão as 3 principais, tem uma outra virose aí que em algumas regiões ela tem aparecido, mas essas são as 3 de maior proeminência no nosso país, e esse é o principal problema da cigarrinha. Vamos fazer controle para evitar que as doenças ataquem, uma vez que a gente não consegue tirar aquelas doenças das plantas. Bom, então, e pensando nisso, então vocês começam o manejo na escolha do material a ser plantado. Hoje nós temos disponíveis no mercado materiais que apresentam determinados níveis de tolerância aos enfesamentos. A gente não tem material comercial tolerante ao vírus do raiado fino, mas temos os enfesamentos pálido e vermelho. Então começa nessa escolha do híbrido para tentar diminuir esse prejuízo associado às doenças. Sim. É importante que não diminua a praga, né? Isso, e só fazer um parênteses. Por que a gente está falando de híbrido? Por que a gente está falando de controle da cigarrinha? Porque a gente não tem o controle da doença. Exato, não, porque fôssemos analisar apenas pelo ponto de vista do dano direto do inseto da sua alimentação, casos extremos que a gente vê problema, né, com outros sugadores, mas o problema da cigarrinha está nas doenças que ela transmite. Exato. Né? Então esse é o grande desafio. Então, escolhi um híbrido, tá? Independente do seu grau de suscetibilidade, hoje a gente tem trabalhado com tratamento de semente,
O produtor vai lá, escolhe um tratamento que tem ali um determinado espectro de ação que contempla a cigarrinha, mas é importante dizer que essa cigarrinha, como a gente já falou, né, ela vem de vários locais. E se ela vem de um local já contaminado com essas doenças, e aqui, parênteses bem grande, ela não nasce doente, né? Ela Isso. adquire essa doença Importante. de plantas doentes, né? Que estão presentes por aí, ela vai contaminar aquela planta que acabou de emergir. Por mais que essa planta que esteja tratada, né? A cigarrinha vai lá, se alimentou, morreu, aquela planta estando infectada, acabou, né, gente? Exatamente. Ela se torna um farol lá no meio, né? Sim. E aí vai atrair, já tem estudos, inclusive, que, não comentei isso lá no evento, que denotam que a cigarrinha tem uma certa preferência por plantas infectadas. Exato, eu li Sim, esse sim, trabalho. tá. É incrível, né? A Incrível. capacidade de. É a mesma coisa da broca com coletótico, É, fusarium e tudo mais. 350 milhões de anos. É, muito tempo, gente. Os bichos Todo estão mundo adaptados pra coevoluindo caramba. junto. Então, Todo mundo coevoluindo junto. Sim, sim. E aí depois a gente vai para o controle químico, né? Que é a ferramenta mais utilizada, né? Uhum. Tem vários grupos químicos que são utilizados hoje, organofosforados, piretróides, neonicotinoides, Uhum. e tem surgido ainda bem como estratégia aqui junto o controle biológico, Sim. né? Especialmente com o uso de fungos, bovéria disparado, mas também temos aí com isária, né? Cordíceps, né? Isso. Que tem funcionado bem. E acho que é legal trazer também a situação do trabalho que foi. Já tá quase não sendo mais recentemente, que as coisas estão passando tão rápido, Pois né? é. Mas 2024, no grupo do professor Celso Omoto, trazendo a efetividade dessas ferramentas químicas, as principais. Tanto ativos isolados, mas também em misturas, e aí a maior parte, todos os produtos comerciais, né? Sim. A maior parte misturas de neonicotinoide com piretróide, acefato e tudo mais. Metomil. E aí a gente observa que, comparado com população suscetível de laboratório, muitas das ferramentas não chegam ali nos 60%, 50% de controle, né? Então é um cenário crítico e traz a importância, inclusive, da integração das ferramentas, né? Não acreditar, não colocar todas as fichas de que uma coisa só vai resolver. Então, a gente precisa do híbrido, precisa do TS, né? Tratamento de semente, precisa do químico, precisa do biológico, precisa do monitoramento. Sim. Né? E é um ponto aqui que, infelizmente, é muito negligenciado ainda, que é a partir do controle cultural. Sim, verdade. Não falamos, né? Da tiguera. Então, esse é um tudo. ponto Ficou faltando. muito negligenciado ainda por produtores, por técnicos, mas principalmente por produtores, a presença do hospedeiro. Então, já foi comprovado cientificamente que a cigarrinha só se multiplica se tiver hospedeiro no campo. Então, se remover o hospedeiro, então auxilia de forma drástica na redução populacional, da pressão populacional da praga no campo. Não, você Exato. falou tudo, João. A gente entende que o manejo começa a partir do momento que a planta tá lá. Na verdade, o manejo... Antes. E a gente acabou de falar, né, que agosto foi o mês que mais tinha inseto. Mas não tem... Aí que vem a minha hipótese. Por que não será que a tiguera somado com a questão climática seca, Sim. que pode estar acelerando? Com Sim, certeza, sim, com certeza. Faz com todo certeza, sentido. com certeza. Né? Olha, já surgindo aqui as ideias de trabalho, fazendo. Cabeça já vai lá. Ai, muito Cabeça bom. de cientista. Exatamente. Pensar é muito bom isso, né? Porque a partir de uma solução surgem muitos outros desafios. Não pode falar problema, né? Mas na verdade, no final das contas, a gente abre porta para muito problema. Mas que precisa esse é o resolvido. interessante da pesquisa, né? Justamente, é aí Acho que que eu isso quero que o chegar. motiva. Você falar, descobri essa resposta, mas agora eu tenho outras 3, Gente, né? eu acho que por isso que muita gente, quando a gente vai dar palestra, vai falar, fala assim, nossa, mas é muito negativo, negativista, pessimista com o cenário. Não, essa é a minha forma, na minha mente, de buscar soluções. Sim. E vamos, né? A gente temos que encarar isso com a máxima severidade que necessita, porque eu enxergo daqui a pouquinho que o que a gente tem já não vai funcionar mais. E esperar Exato. soluções, né? A fala, ela é muito óbvia. Aí quem passa um dia ali como produtor, sabe? Ele não quer saber do produto, se é A, se é B, o que tem ali dentro. Ele quer resolver o problema. Isso. Controla ou não controla? Controla ou não controla? E a gente precisa estar 2 passos na frente, né? Com certeza. É difícil, Sim, mas a sim. gente precisa sempre estar pensando
nas Lá na hipóteses frente. ali, o que seria a menor possibilidade de acontecer, mas a gente tem que testar Sim, aquilo também. como diz, né? Se uma resposta nossa não gera pelo menos outras 3 perguntas, tem alguma coisa errada. Tem a Exato. pergunta. Né? Exatamente. A gente fecha uma porta, abre 500 janelas. Que bom, né? Ainda bem. A gente tem emprego A a pós-graduação, vida toda. Garantido. pós-graduação fez isso com a gente, né? Fez isso com a gente, justamente. Bom, e eu gostaria de entrar num outro tópico que tem relação, obviamente, né, com a Rede Sentinela e tudo mais, mas pensando também num aspecto meio futurístico, e eu já vou aproveitar para trazer um quadro aqui do MIP em Dia podcast, que eu sempre falo, né, dessa explicação para quem tá aqui à mesa comigo, que só sabe que existe esse quadro quem assistiu algum episódio anterior dessa temporada. Não sei se é o caso dos senhores, mas vamos lá. O quadro se chama Visão MIP 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. Então, a pergunta é, e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês individualmente, qual o problema que nós temos hoje que lá em 2035 já vai estar resolvido? Fiquem à vontade. Quem for o terceiro a responder vai ter mais tempo de pensar, né? Tem que dar a melhor resposta, então. Bom, eu vou começar aqui então. Quem chega primeiro bebe água limpa. Mas você é da tecnologia, você já deve ter vários. Esse é o ponto. Eu vou puxar o prato aqui pra mim. Então, Gabi, hoje eu enxergo que as tecnologias, da forma como estão avançando, principalmente não só a parte de hardware, né? Mas de modelos de inteligência artificial, mas que um dos grandes gargalos até mesmo do nosso projeto é a questão de mão de obra, né? A capacidade de poder avaliar, o próprio professor Diego esteve mencionando isso, é uma equipe de 22 alunos que estão envolvidos nesse processo de identificação e de contagem das armadilhas. Então, por que a gente não pensar em estratégias de avançar e automatizar esse processo? Então, desenvolver armadilhas eletrônicas, desenvolver modelos que sejam capazes de reconhecer as espécies, de contar e, ao mesmo tempo, praticamente os técnicos, quem toma a decisão, receber essa informação quase em tempo real para ir agir de forma com antecedência, de forma planejada, a compra de insumos que sejam biológicos, que seja químicos, seja associação ou outras estratégias de controle, recomendação hoje personalizadas, que a gente pode pensar hoje de modelos de linguagem natural, os ditos cujos GPTs, né? Auxiliando os técnicos a tomar a melhor decisão possível de acordo com a realidade que ele vive. Sabe, João, que mês passado, né, janeiro, um dos episódios foi com a Tati, né, doutora Tatiane Lobac, que é entomologista lá da fundação, e aí quando eu perguntei do Visão Mi para ela, mais ou menos foi nesse aspecto também, da automação, né, do monitoramento, até para favorecer que mais gente faça, né, que isso aconteça em mais áreas. Então, existem muitas iniciativas já e eu espero também que isso esteja resolvido lá em 2035, talvez até antes. Vamos torcer. Joga essa bola pra você, tá na sua mão, resolve. Opa, vamos lá. E aí, esse é um processo de acelerar até a adoção do MIP, que hoje, de certa forma, ela é ainda parcial, bem parcial. Bem parcial. Sim. Essa base, quando a gente pensa no MIP, aquela casinha bonitinha, se a gente não faz a base bem fundamental, o que acontece com as colunas? Vai cair não no chão. consegue sustentar. E são duas bases em uma, né? Identificação correta e monitoramento. Isso, né? exatamente. E nem vamos chegar no terceiro nível, que é o índice de tomada de decisão. Não, calma, um passo de cada Não, vez. E os fatores naturais de mortalidade. Um problema de cada vez. Exatamente. Bom, para mim, um problema que eu debato muito isso lá com os alunos e vou trazer isso também dentro do contexto de uma área que eu gosto muito, que é o controle biológico. Hoje, o uso de micro-organismos, especialmente, é o maior representativo dentro desse mercado que, ainda bem, o mercado de bioinsumos tem crescido muito, né? Ainda bem que a gente está buscando novas alternativas aí para incluir ele dentro dos processos. Então, talvez a minha projeção não chegue até lá, mas até lá a gente chega com mais melhorias, né? Hoje a gente tem muita questão relacionada com estabilidade
de cauda, no preparo desses produtos, compatibilidade, falta muita informação. E muitas vezes hoje, quando você quer fazer um posicionamento de um produto, você precisa entrar em contato com a empresa fazer o teste, falar para você se vai ou se não vai. Então, até a própria disponibilização dessas informações, né, ela não acontece talvez da forma automatizada e, querendo ou não, lá na hora, de novo, gente, o produtor tá lá, 2 uniporte na propriedade, tem que soltar a aplicação no pivô de 90 hectares e manda bala. E aí eu acho que essa é uma solução que a gente precisa buscar para trazer isso de uma forma para ele mais fácil dele detectar. Então, tem se discutido muitas outras alternativas, aplicação separada, melhorar até a qualidade dos biológicos, mas falta isso, a gente entender melhor dessas dinâmicas de interação. Perfeito. Quem sabe uma solução para isso é a gente estabilizar melhor as formulações para garantir mais eficiência desses agentes que estão ali dentro, lembrar que é um produto vivo, né? Então tem isso. E um caminho que a gente já viu em outras espécies é descobrir qual é o mecanismo de ação desse micro-organismo e a gente tentar trabalhar com esse mecanismo de ação. Então você fala de metabólitos secundários, quem sabe os metabólitos secundários não é o caminho. Sim, né? Justamente. Então aí a gente pula uma etapa, talvez tenham outras alternativas aí de manejo. Então, quem sabe a sorte está lançada, a projeção está feita. Olha, eu concordo. Espero que esteja resolvido mais. Eu gostaria muito que isso fosse resolvido antes de 2035. Porque a gente precisa disso, olha, um pouco mais urgente, rápido, né? Pois é, quem sabe. Pensando Vamos na ver. questão da formulação, principalmente envolvendo a parte de nanotecnologia, né? Sim, tem sido muito para explorado. proteger principalmente os agentes biológicos. Com certeza. Sim. Muito bom. Luan, Olha, O terceiro. que os terceiro meninos teve tempo pra falaram, pensar. não, mas eu penso até em duas coisas. Uma é casado com o que o professor Diego falou. Eu acho que eu gosto muito da bioprospecção. Eu acho que pode ser que até já esteja acontecendo, só não está sendo divulgado, né? Mas eu falo que o Brasil tem um tamanho continental, Sim. vários biomas, e eu acredito que o controle biológico tem avançado tanto que em 2035 nós vamos ter micro-organismo, uma bovéria específica para o bioma Caatinga, uma bovéria específica para a região do Pampas, da Mata Atlântica. E eu acho que a gente, falando de regionalização, nós vamos começar a ter micro-organismos com cepas específicas para cada condições ambientais. E para cada espécie E para cada também, espécie. né? Então, acredito que essa bioprospecção vai trazer isso para nós. Porque a gente tem aí uma aplicação da mesma cepa para diferentes condições climáticas. Exato. E que cai junto com o que os colegas disseram. Um segundo ponto que eu acho, e eu espero muito que isso aconteça, é as tecnologias, as inteligências artificiais vêm sendo inundadas dentro do campo e muitas das vezes as pessoas que estão saindo da sua formação não conseguem lidar com essas informações. Então as informações estão disponíveis, mas como ela vai lidar com isso? E eu acredito que em 2035 essas ferramentas de inteligência artificiais vão estar mais alimentadas, né, com informações, vão estar mais refinadas e o agrônomo do futuro, o agrônomo tecnológico, ele vai conseguir então lidar com essas ferramentas de uma forma mais assertiva, coisa que para nós hoje a gente tá patinando, a gente ainda tá aprendendo, então acredito que para esse profissional que tá se formando agora, essa tecnologia vai estar muito mais acessível e muito mais fácil de ser adquirida. Perfeito, concordo. 2 pontos, né? Eu até me lembrei, tem um slide de uma palestra que eu dou, que eu falo justamente sobre o que a gente abordou aqui dos biológicos, né? Os maiores desafios são, primeiro, bioprospecção e segundo, formulação. Sim. Né? Resolvendo esses 2 desafios, a gente avança muito. E essa questão da inteligência artificial, eu concordo com você, mas acho que falta muito também dos profissionais que estão sendo formados, e talvez seja um papel nosso, como já um pouco mais... não sei a palavra correta para não... Maduros. mais maduros, né? Estando mais à frente. Mas incentivá-los a usar mesmo o chat, a inteligência artificial como uma ferramenta e não como solução do problema, porque Exato. hoje a gente tem lá o aluno que tem que fazer um trabalho, ele fala, chat GPT, escreva para mim um texto de 30 linhas falando sobre monitoramento de cigarrinha. Poxa, não é esse o objetivo, né? Então a gente E precisa... acredita naquilo que tá ali, não contesta, o senso crítico tá sendo perdido. Isso, a gente precisa estimular o senso crítico. Exato. E eu quero reforçar uma fala que eu deixei lá na palestra, que é a questão de... Tá errado a pessoa achar que
em função dela ter essa ferramenta como apoio, ela tem que conhecer menos da praga. Ao contrário. Ela tem que conhecer Ela tem mais. que ter mais conhecimento para ter o pensamento crítico, rebater aquilo que está sendo entregue para ela. Exato. Porque às vezes se ela só admite aquilo como certo, e se der errado, de quem que é a responsabilidade? Justo. É da máquina ou é do técnico que está usando aquela é. ferramenta? Ficamos um tempão discutindo isso, porque Não, isso o problema dá quem pano que pra vem manga. da... Como o Alexandre disse, né? Ele até citou que alguém citou, enfim, que a inteligência artificial não pede, pede licença, mas mas não não pede pede desculpa. É. Então, isso é Verdade. bastante importante. Sensacional. Meninos, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ei, pai, Muito não. bom. Vamos continuar. Pessoal, já? no começo, vou contar pra vocês um segredo. A gente se organizou aqui, eu falei, gente, nós temos alguns minutos, não são horas. E aí, 4 entomologistas, professores, todo mundo gosta de falar um monte. Então, a gente combinou que ninguém ia se matar aqui pra conseguir falar. E deu tudo certo, conseguimos conduzir o episódio com bastante harmonia. Acredito que a gente tenha trazido boas informações pro público, né? Vou deixar um momento aí pra vocês se despedirem, deixarem algum recado, enfim, o que vocês... Fiquem à vontade nesse momento. Bom, eu gostaria de deixar esse recado para quem está aqui nos assistindo. Você que se interessou pela Rede Sentinela, sinta-se convidado a ser parceiro nosso, a estar junto com a gente. Então, produtor, empresa, instituições, né, que sintam que há oportunidade de crescer junto com a rede, por isso que é chamado de Rede Sentinela, né, porque é uma parceria. Venha fazer parte junto com a gente, una seu conhecimento com o nosso, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí bons resultados para a nossa região, para o nosso Brasil, para a nossa região tropical. Perfeito, muito bom. O professor Luan já falou bem aí. Eu gostaria de agradecer você, Gabi, pelo convite, para que nós estivéssemos aqui compartilhando desse trabalho que a gente sente tanto orgulho, que nasceu e que a gente espera contribuir, né, com todos. E aí, aqueles que ficarem interessados, só reforçando, né, acessem lá o nosso boletim. Então, fazu.br/rede-sentinela. E aí vocês vão ter acesso ao nosso boletim com as informações mais atuais, hein, sobre o status da cigarrinha na nossa região. Muito obrigado. Imagina. Eu faço das palavras dos professores as minhas. Ficamos à disposição para eventuais críticas, sugestões de implementação do nosso dashboard, dos nossos boletins. Vou pedir para a Gabi também divulgar os nossos perfis, que porventura possam vir certeza, está na descrição novidades. do episódio. Vir novidades, a gente possa conseguir divulgar essas novidades com vocês em relação à Rede Sentinela. Mais uma vez, agradeço a Gabi pelo convite. Eu agradeço. E que orgulho para nós, gente. O que nós estamos construindo a partir de hoje em relação ao manejo da cigarrinha do meio. Muito bom. Exato. Que seja muito frutífero. Está Vai sendo ser. já. Está sendo. Muito bom. Bom, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês é super corrido, é essa época de safra, cada um com as suas atividades, volta às aulas, né? E Volta às aulas. Deus nos acuda também. João com todos os projetos que está tocando, então é muito gratificante poder recebê-los aqui. E muito gratificante também estar junto com vocês nesse projeto, que, como a gente acabou de dizer, já está sendo muito frutífero, né? Eu gostaria de deixar a frase, até resgatei, que eu coloquei lá no final da palestra, Boa. e a gente comentou, né, que a Rede Sentinela, então, ela surgiu com a missão de vigiar para proteger a produtividade, alertar para evitar perdas e conectar pessoas em torno de um objetivo comum. Então, acho que a gente tá fazendo muito bem isso, conectando pessoas. E essa conexão vai muito além da cigarrinha, da rede, do milho. É pra vida, né? Com certeza. Muito bom. Obrigada, pessoal. Realmente Nós foi que agradecemos. muito legal. Adorei o episódio. Estão super convidados a voltarem. chamar O que a gente João vem. já Obrigado, é pode veterano, né? O João já gravou um episódio Uma vez, sim, do sim. podcast. Chama que a gente vem. Pode Assunto deixar. não falta. né? Não, Aí com certeza. destrava a língua e fala mais. Cigarrinha, qualquer coisa de entomologia relacionada à entomologia. Fala Até de que não seja tudo. entomologia, A vamos gente falar fala da também. vida, tá ótimo, é o dia a dia. Muito bom, obrigada. Gostaria de agradecer também mais uma vez os apoiadores desse episódio, Agribela e Biosfera. O contato dos meninos estão aqui no episódio, assim como o link de acesso
tanto para o dashboard quanto para o boletim lá no site da Fazul. Agradeço você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, espero que você tenha gostado. Compartilha, deixa o like, né, que a gente fala assim, ó, deixa o seu like, compartilha com a sua rede, deixa aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas sugestões de outros temas, outros convidados para serem trazidos aqui. E agradeço do fundo do meu coração e, como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.